aí, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de O Desejado de Todas as Nações. Hoje a gente vai começar a destrinchar as ideias principais do capítulo 44, que se chama O Verdadeiro Sinal. Sabe, ele traz uma reflexão muito interessante sobre a diferença entre um milagre, assim, espetacular para todo mundo ver e um milagre que acontece dentro da gente. É por aí que a nossa conversa vai hoje. E para guiar nosso bate-papo, a gente separou 6 pontos. Vamos começar com 2 recepções totalmente opostas que Jesus teve. Depois, a gente mergulha nos milagres que nasciam da compaixão e não para fazer show. Aí, vamos analisar aquele pedido tenso por um sinal do céu e a resposta enigmática sobre Jonas. E para fechar, vamos entender a metáfora do fermento e descobrir qual é, no fim das contas, o maior de todos os milagres. Vai ser bom? Então, vamos lá. A história começa nos levando para Decápolis, e o ponto aqui é que essa era uma região de não-judeus, considerada pagã na época. O jeito que Jesus é recebido lá já prepara o terreno para tudo que vem depois. Nossa, e a diferença é gritante, né? Em Decápolis, que era terra estrangeira, o pessoal recebe Jesus com uma festa, uma alegria genuína. Mas aí, quando ele volta para casa, para Galileia, o coração da religião judaica, o clima vira. É hostilidade, é desconfiança pura. É um contraste que já diz muito. E logo de cara, em Decápolis, a gente vê uma cura bem particular, a de um homem surdo que também tinha dificuldade para falar. E o que chama a atenção é o jeito que Jesus faz. Não tem espetáculo. Ele leva o homem para um canto, num gesto super pessoal, e o cura de forma discreta. Uma cena bem íntima mesmo. E tem um detalhe aí que é de arrepiar. O texto fala que Jesus suspirou. Esse suspiro não era só pela condição física daquele homem, era uma dor por todos que tinham os ouvidos fechados para a verdade. Fica muito claro que a motivação ali era compaixão pura, não a vontade de impressionar a multidão. E essa compaixão continua. Logo depois, ele se vê diante de uma multidão de 4.000 homens, isso sem contar as mulheres e crianças. Eles já estavam ali há 3 dias e Jesus percebe que o pessoal está faminto. Ele se preocupa com isso. E aí acontece o milagre da multiplicação. Mas o mais interessante é a reação dos discípulos. Eles já tinham visto um milagre parecido antes, mas mesmo assim, eles hesitam. O texto dá a entender que o preconceito era tão grande que eles pensavam, ué, mas alimentar essa gente toda que nem é do nosso povo? Mas Jesus não vê fronteiras para a compaixão e alimenta todo mundo. Bom, depois disso, o clima muda da água para o vinho. Jesus atravessa o lago, chega na Galileia e assim que bota o pé em terra, já é cercado por um grupo que, olha, não estava ali para conversar. E não era um grupo qualquer, eram fariseus e saduceus, juntos. Para a gente ter uma ideia, esses 2 grupos se odiavam. Os fariseus eram os nacionalistas fervorosos e os saduceus eram a elite que fazia acordos com Roma. A única coisa capaz de unir inimigos assim era um alvo em comum: derrubar Jesus. É o clássico "o inimigo do meu inimigo é meu amigo", né? E o pedido deles é o auge da provocação. Eles exigem um sinal do céu. Queriam um show de efeitos especiais, algo inquestionável. E a resposta de Jesus é direta. Ele basicamente diz: vocês sabem olhar para o céu e prever o tempo, mas não conseguem enxergar os sinais que estão bem na frente de vocês. E aí, para deixar todo mundo confuso de vez, ele solta essa. O único sinal que eles teriam seria o sinal de Jonas. Imagina a cara do pessoal tentando entender o que isso significava. Jonas? O profeta da baleia? O que isso tem a ver? Então, o tal sinal de Jonas tem um duplo sentido. O primeiro, claro, é uma profecia da sua morte e ressurreição, uma referência aos 3 dias que Jonas passou dentro do peixe. Mas o segundo sentido é talvez ainda mais profundo. O verdadeiro sinal não era um espetáculo visual, era a mensagem. A pregação de Jonas foi o sinal para Nínive se arrepender, e a pregação de Cristo era o sinal para aquela geração. E a grande ironia é que Nínive, uma cidade pagã, ouviu. Já o próprio povo dele, não. Dá para sentir a frustração de Jesus nesse momento. Ele simplesmente vira as costas para eles, entra no barco de novo e, durante a travessia, faz um alerta bem misterioso para os discípulos. Um alerta que, de primeira, eles não entendem nada. É muito bom, porque quando Jesus fala em fermento, os discípulos acham que é sobre pão de verdade. Eles começam a cochichar e esquecemos de comprar pão, ele tá bravo. Jesus precisa com toda a paciência explicar que o fermento era uma metáfora para os ensinamentos e a hipocrisia daqueles líderes.
E essa metáfora do fermento é simplesmente perfeita. Pensa bem, você usa só um pouquinho de fermento, quase nada, e ele age na massa inteira de forma silenciosa e invisível. A hipocrisia é igual. Começa com um pouquinho de egoísmo, com a vontade de parecer bom por fora, e quando a gente vê, aquilo já contaminou tudo por dentro, corrompendo o caráter. E é aqui que o capítulo fecha o raciocínio. A gente sai daquela discussão sobre sinais grandiosos para finalmente entender qual é o verdadeiro milagre. E a resposta é surpreendente, porque não é algo que acontece do lado de fora, mas sim do lado de dentro. No fim das contas, a maior prova de divindade não é um evento espetacular. É uma vida transformada. É uma pessoa que, no dia a dia, consegue viver de um jeito que reflete o caráter de Deus. Esse é o grande milagre, o milagre contínuo. Exatamente. E essa é a grande lição do capítulo. O maior milagre que existe não é curar uma doença ou multiplicar comida. É transformar um coração. Quando uma pessoa muda seu caráter, quando o egoísmo dá lugar à generosidade, esse é o sinal vivo de que um poder superior está agindo. E o melhor de tudo, esse é o milagre que não tem como falsificar. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma análise. Obrigadão por terem ficado com a gente nessa jornada. Lembrem-se que esse é só um resumão. O material completo está esperando por vocês. Fica a pergunta para a gente refletir durante a semana. O que para nós hoje é um verdadeiro milagre? Até a próxima! Se esse resumo do capítulo de hoje facilitou sua vida, que tal nos ajudar a continuar? Seja um apoiador. O link está na descrição.